Hoje temos a oportunidade de explorar temas fundamentais para a compreensão do cenário político e social contemporâneo. Nesta entrevista, concedida por mim, enquanto investigador do Instituto Trezeno, contamos com a participação de Manuel Morgado, representante da Associação Partido Libertário, para abordar questões como a tensão entre o nacionalismo e o globalismo, a relevância dos termos esquerda ou direita na política atual e o impacto das medidas restritivas da liberdade adotadas durante a pandemia. Será um diálogo que promete desafiar ideias estabelecidas e traçar perspectivas sobre os desafios que enfrentamos enquanto sociedade. A primeira pergunta que te faço é uma pergunta mais de reflexão, que é a seguinte: se até ao início dos anos 2000 havia uma clivagem bastante acentuada entre os termos esquerda ou direita, entendendo-se a esquerda como, portanto, aquilo que era a defesa de um Estado omnipotente e omnipresente em todas as esferas da sociedade, e redistributiva, não redistributista, que são conceitos diferentes, obviamente. Por outro lado, tínhamos aquilo que era a direita, que era a defensora dos mercados livres, da livre circulação, de pessoas, bens, mercadorias, portanto, havia esta distinção, digamos assim, de liberdade económica, que era o que caracterizava mais, ou pelo menos essencialmente, os termos esquerda e direita. Aquilo que atualmente verificamos é que a cultura tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais fundamental no cenário político atual, centralizando o debate em questões como a imigração em massa, a proteção das fronteiras nacionais, a agenda woke, a proteção do Estado-nação, assim como da comunidade nacional. E a pergunta que eu te faria na sequência disto é: o sistema liberal falhou ao passar a mensagem errada aos eleitores, passando a destacar pensando que descurar a vertente cultural serviria para os partidos tradicionais se manterem no poder? Como é que olhas para a modificação do panorama entre a conjugação das perspectivas globalista e protecionistas / nacionalistas? Ok, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a falar contigo e a discutir estes tópicos todos. Isto foi uma panóplia de vários assuntos e, portanto, há muita coisa para abordar e para desempacotar aí. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós definíssemos os nossos termos para sabermos o que é que estamos a falar. Existem diferentes maneiras de olhar para o que é o liberalismo. Porque se nós olharmos para o liberalismo enquanto liberalismo clássico, estamos a falar de um conjunto de movimentos que vai desde John Locke até Adam Smith, que basicamente defende então um mercado mais capitalista e uma menor intervenção do Estado na sociedade. E é muito parecido nesses termos com aquilo que é um proto-libertarianismo em relação a movimentos políticos. Ou podemos definir liberalismo como qualquer sistema que entre em ruptura com hierarquias tradicionais, como um sistema que, de facto, quer opor-se a uma ordem social e impor uma revolução completamente diferente. E, nesse caso, o liberalismo, segundo esta definição, iria incluir vários movimentos, desde a Revolução Francesa até ao comunismo, até ao socialismo. Portanto, existem certos termos até que definem liberal-marxismo segundo esta categoria. Portanto, isso aí é uma das questões a ter em conta. Outra questão é a diferença entre a esquerda e a direita. A esquerda e a direita, a meu ver, muitos libertários dizem que a esquerda e a direita são termos demasiado redutores e que existe uma muito maior quantidade de ideologias para além destas duas. E eu iria concordar que existem várias perspectivas políticas, tanto de esquerda como de direita, como até não se encontrando nem numa nem noutra, mas eu, ao contrário desses libertários, digo que os termos esquerda e direita são altamente pertinentes e não se resumem a uma perspectiva sobre um certo cenário em relação, por exemplo, à economia ou, por exemplo, em relação à política social, mas sim à mundivisão e à maneira de olhar para o mundo. Eu acho que a diferença essencial entre a esquerda e a direita é muito bem elucidada em dois livros diferentes. Um deles é do Jonathan Bowden, que é Why I'm Not a Liberal, porque é que eu não sou um liberal, e aqui ele fala de liberalismo no sentido em que eu tinha falado, que é a ruptura com o estabelecimento. E outro livro que é o Conflito de Visões, Conflict of Visions, do Thomas Sowell. E a diferença entre a esquerda e a direita é basicamente que a esquerda, todas as formas de esquerda são uma forma de coitadismo. São uma maneira de olhar para o mundo.
se me permites interromper, há um outro do Jonathan Haidt que é o The Right is Mine, que também acaba por falar na questão da esquerda e direita, não é? Ou seja, como é que as pessoas e como é que as pessoas podem ser, como é que a política e a religião, creio que é assim, divide as pessoas entre esquerda e direita. Olha, por acaso é um bom livro, mas o autor que eu estava a falar era outro. O que estás a dizer é o Jonathan Haidt. Eu estou a falar de um autor britânico que é o Jonathan Bowden, que é um mais reacionário, mais de direita antiga. Mas sim, o Jonathan Haidt por acaso também faz um livro muito bom. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, enquanto que a esquerda tende a ver qualquer hierarquia como opressão, como opressora e como alguma coisa a ultrapassar, como algo que é algo que reprime e que oprime um conjunto específico de pessoas, a direita tende a ver as hierarquias como algo não só desejável, como inevitável e necessário, digamos assim. Vasco, eu não sei se há um problema com a minha internet ou com a tua. Consegues-me ouvir? Pronto, agora já estou a conseguir ouvir. Não, eu introduzi este tópico na conversa porque tu tinhas escrito há pouco tempo num artigo, creio que para o Portugal Soberano, em como é que as mentes das pessoas, não só com base neste livro, mas creio que num outro também, são influenciadas pelo facto de serem de esquerda ou de serem de direita, porque há um conjunto de características que são associadas à forma como se pensa à esquerda e à direita e como essas próprias pessoas interiorizam o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Sim, esse artigo fala basicamente sobre diferenças de personalidade entre as pessoas de esquerda e direita e o que é que leva pessoas com certos traços de personalidade a seguir uma ideologia ou outra, basicamente. E há diferenças muito interessantes em termos de traços de personalidade. A esquerda, eu estou a reger-me por os Big Five, que é basicamente 5 traços de personalidade diferentes, que são abertura à experiência, portanto, quanto mais alta uma pessoa for neste traço, mais ela gosta de experienciar coisas novas e menos gosta de rotina e daquilo que é familiar. Conscienciosidade, que é basicamente o quão diligente e trabalhadora uma pessoa é, o quanto ela pensa mais no longo prazo. Quanto à abertura à experiência, as pessoas de esquerda tendem a ser mais abertas à experiência, as pessoas da direita tendem a ser menos e gostam mais de rotina e daquilo que é familiar e tradicional. Em relação à conscienciosidade, as pessoas da direita costumam ser mais trabalhadoras e mais diligentes, mais responsáveis, pensam mais no longo prazo. Depois, em termos de extroversão, acho que não há assim grandes diferenças entre uns e outros. Não, as pessoas de direita e esquerda não costumam ser mais introvertidas umas do que as outras, acho eu. Acho que aí não há muita variância. Outro traço que é a concordância, portanto, agreeableness. Ou também é chamada amabilidade ou agradabilidade. Basicamente, é um traço que diz quanto maior a pessoa for neste traço, mais ela se importa com não ferir suscetibilidades alheias, ou seja, não ofender terceiros, não ser demasiado discordante, não ser demasiado conflituosa, digamos assim. E as pessoas de esquerda costumam ser bastante mais conflituosas do que as pessoas de direita, tanto que quando uma pessoa de direita discorda com alguém, consegue aceitar muito melhor essa divergência opinativa do que uma pessoa de esquerda. As pessoas de esquerda costumam, de facto, ficar completamente indignadas quando vêem uma perspectiva diferente. E outra coisa que eu explorei nesse artigo é uma diferença importantíssima, que é a direita tende a olhar para as perspectivas de esquerda como irracionais ou como algo que não funciona. Mas a esquerda tende a olhar para as ideias de direita como malévolas, como se fossem demoníacas, absolutamente diabólicas, que é uma coisa completamente diferente. Os fascistas, os racistas, os homofóbicos. Exatamente, não? Exatamente. Ou seja, a esquerda tende a rotular logo tudo aquilo que é um perigo, não é? Enquanto que a direita coloca em dúvida, mesmo que coloca em dúvida não as próprias convicções, mas as convicções das outras pessoas, ou seja, tenta ou seja, não precisa de hostilizar o outro para que as suas ideias sejam ouvidas, exatamente. Sim, sim. Aliás, eu nesse artigo também falo sobre um estudo que foi feito, que era, eles pediram a pessoas de esquerda e de direita para responder a um questionário sobre diferentes vertentes morais, portanto, desde a obediência à autoridade até a importância com amabilidade, digamos assim, ou compaixão, e falo também noutras vertentes diferentes, mas o que importa aqui é que as pessoas de esquerda e de direita depois foram pedidas para responder ao teste como se fossem um dos seus oponentes políticos. Portanto, agora responde como se fosse uma pessoa com uma perspectiva política diferente. E o que aconteceu, muito interessante, é que as pessoas de direita conseguiram responder muito melhor
como uma pessoa de esquerda responderia do que vice-versa. Ou seja, a direita compreende muito melhor como é que a esquerda pensa, em vez da esquerda compreender como é que a direita pensa. Ou seja, essa falta de reciprocidade não é simétrica. Mas essa questão depois, embora a direita, como tu dizes, compreenda melhor como a esquerda pensa, de facto, o que nós vemos é que as ideias de esquerda ainda se tornam em muitos círculos dominantes. Ou seja, estamos a falar de questões diferentes, mas apesar da direita compreender como a esquerda funciona, muitas das vezes tem dificuldade em combater esse mesmo pensamento. Sim. É porque as ideias de esquerda são mentiras confortáveis e, portanto, a maior parte das pessoas, por causa de conformismo ou por causa de não querer, como é que eu ia dizer? Muitas realidades são trágicas. A ideia de que o estado natural do homem é a pobreza e que a riqueza é uma exceção e foi criada graças ao capitalismo. A ideia de que não há recursos suficientes para satisfazer todas as necessidades de todas as pessoas do mundo inteiro. A ideia de que há pessoas que são melhores do que outras em muitas coisas e há pessoas que são melhores do que outras em quase tudo. Há mesmo pessoas que de facto não têm talentos nenhuns, há pessoas que têm imensos talentos e que nasceram mesmo com esse privilégio em termos de capacidades, habilidades. Há pessoas que nasceram com mais sorte do que outras por causa dos círculos familiares em que elas se enquadram. E isto são coisas que são trágicas de ver. E a direita tende a aceitar essa tragédia enquanto algo que é inerente ao universo, porque essas diferenças existem em termos do que é metafisicamente dado, é simplesmente um facto a aceitar. E a esquerda tende a vê-las como uma afronta, como uma injustiça cósmica, como se o universo fosse de alguma maneira culpado por causa destas discrepâncias e destas diferenças e destas injustiças que eles veem como injusto, apesar de não haver nenhum agente que as faça de propósito. Porque a verdade é que as pessoas da direita também se importam em ajudar os pobres. As pessoas da direita também se importam com as desigualdades. A mim ofende-me, por exemplo, eu ofende-me ver que um CEO de uma empresa recebe 30, 40, 100 vezes mais do que um trabalhador dessa empresa. Acho uma diferença abismal. Apesar de reconhecer que ele merece o dinheiro que merece por causa de contribuir, de facto, mais para criar riqueza na empresa, eu reconheço essa discrepância como algo que me ofende. E acho que todos nós temos uma costela pseudo-socialista em termos de moralidade. Não tanto em termos de o que devia ser a lei, mas em termos de moralidade. E todos nós, por exemplo, reconhecemos que a caridade é alguma coisa a elogiar, que se este CEO da empresa voluntariamente desse um salário mais elevado aos seus trabalhadores, que isso seria alguma coisa a elogiar também. Todos nós concordamos com isso. A questão central está neste caso é mais uma diferença entre libertários e socialistas. Os libertários reconhecem estas ações como bondosas e como algo que é digno de valor, mas acreditam que ninguém devia ser forçado a agir de maneira moral. Enquanto que o socialismo acredita que as pessoas deviam ser forçadas a agir desta maneira. E quando uma pessoa é forçada, então a sua ação já não é moral, porque ela já não teve escolha. Para uma ação ser moral, é preciso a pessoa ser livre de não a praticar, ou de praticar o mal. Porque se não houver nenhuma escolha, a pessoa é simplesmente inofensiva, não é bondosa. Ou então é simplesmente um meio para atingir um fim. Que é o caso que o socialismo torna os ricos em meios para atingir fins. Desumaniza-os, eles vê-os como animais sacrificiais que devem dar parte do capital a terceiros. E esta é uma diferença muito importante. Voltando atrás, só para concluir o que eu tinha dito há bocadinho sobre as diferenças de personalidade entre esquerda e direita, há mais uma que é o neuroticismo. Neuroticismo é um traço de personalidade que dita a predisposição das pessoas a sentir emoções negativas. Por exemplo, raiva, medo, tristeza, inveja, insegurança, ansiedade, etc. E uma maior incapacidade de controlar as emoções. E as pessoas de esquerda tendem a ser muito mais neuróticas do que as de direita. As de direita costumam ser mais controladas, costumam ser mais assertivas, costumam ser mais calmas e mais frias na lógica, não costumam sentir tantas emoções negativas. É uma diferença importante, porque apesar das ideias, e agora vou dizer uma coisa que poucas pessoas sabem, mas apesar das ideias de esquerda serem completamente irracionais e não fazerem sentido absolutamente nenhum, serem completamente absurdas, por exemplo, não haver diferenças entre os sexos, que é uma coisa completamente impensável, porque é um facto biológico que as crianças conseguem entender, quanto mais um adulto. Mas a verdade é que, apesar destas crenças serem completamente estapafúrdias, as pessoas mais inteligentes tendem a ser de esquerda, em termos de quociente de inteligência. E há razões para isto. Número 1, estas pessoas, inteligência e racionalidade não são a mesma coisa. Uma pessoa que é inteligente é como alguém que tem um Ferrari. Ou seja, tem um motor muito bom, uma ferramenta muito boa,
mas ser racional implica saber usar essa ferramenta. E a diferença entre... Isto está mais facilmente do que uma pessoa que tem um Peugeot ou um outro Exatamente. carro. Uma pessoa que tem um Toyota pode conduzir melhor, portanto, ser mais racional do que uma pessoa que tem um Ferrari, que pode não saber conduzir tão bem. E, portanto, a inteligência não indica necessariamente que uma pessoa tenha razão sobre um assunto. Isto é uma diferença importantíssima. Saber pensar de forma lógica... Há quem diga que os 3 melhores livros para oferecer ao esquerdista são um livro de biologia, uma bíblia e um livro de história. Acho que é qualquer coisa assim do género. Não sei se é um livro de história, se é um outro tipo de livro, mas sei que é o melhor para oferecer a um esquerdista é um livro de biologia, uma bíblia e um livro... Eu acho que é de história, agora não tenho a certeza se tem a ver com isso. Mas isto tudo para explicar as contradições em que eles querem, no fundo, fazer com que as ideias, embora erradas, sejam prevalecentes, como tu disseste. Sim, e há outra questão também importante, que é pessoas mais inteligentes conseguem fazer uma coisa muito impressionante, que é elas conseguem convencer-se a si mesmas de ideias que são absurdas, porque criam uma espécie de argumento, uma ilusão de coerência interna, e, portanto, conseguem convencer-se a elas mesmas e a terceiros de que estão certas quando o argumento não faz sentido absolutamente nenhum. Porquê? Porque, apesar de serem pessoas bastante inteligentes, são pessoas que são intelectualmente frágeis e não conseguem aceitar factos que sejam desconfortáveis. E, então, numa perspectiva de autodefesa, a cabeça delas é inteligente o suficiente para conseguir criar uma proteção, um disfarce de elas estarem certas para elas conseguirem evadir realidades desagradáveis. E isto é uma coisa que as pessoas mais inteligentes têm mais facilidade... Eu agora já sei qual é que era já sei qual era o livro que eu estava a mencionar. Há três livros que a sociedade moderna odeia. Quem é o maior representante da sociedade moderna em termos de pensamento político, não é? A esquerda. Então, os 3 livros é um livro de economia básica, uma bíblia e um livro de biologia básica. Ou seja, isto tudo porque a esquerda procura não querer compreender aquilo que é um simples gráfico da procura e da oferta. Ou seja, são, como é que eu ia dizer, negam aquilo que é a realidade económica e aquilo que são os princípios básicos da economia. Se perguntarmos hoje em dia a uma pessoa de esquerda o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, ela não consegue definir isso, portanto é o segundo aspecto. E em terceiro lugar é a Bíblia. Eu não digo que as pessoas tenham de ser religiosas, mas eu acho que as pessoas devem ter um propósito no sentido de guiar a sua ação moral, digamos assim. E a esquerda não é nada moral, a esquerda é antimoral, digamos assim. Tudo aquilo que são instituições seculares, tudo aquilo que preserva a tradição, a ordem e a hierarquia, que foi aquilo que foi destruído pela esquerda, no fundo pela Revolução Francesa e pelas revoluções que pretendiam substituir as velhas ordens por uma nova sociedade laica, por uma sociedade em que substituía a divisão entre as várias ordens, por uma sociedade em que o povo tinha igualmente o poder, tinha igualmente todo o poder de decisão, ou seja, o povo era soberano, a entidade soberana era o povo, mas a esquerda deu isso ao povo sem lhe dar necessariamente os instrumentos para o povo poder participar no governo da sociedade, digamos assim, da política, não é? Não sei se tu concordas com essa perspectiva. Eu vejo mais a questão de uma perspectiva um bocadinho diferente, que é, eles dizem-se sempre os defensores do povo, mas ao mesmo tempo acham que as pessoas são demasiado burras para conseguirem agir pela sua própria cabeça, porque a verdade é que quando eu estou, por exemplo, a tentar controlar um preço no mercado, eu estou basicamente a dizer que não é nem o trabalhador, ou o comprador neste caso, não é nem o cliente, nem o vendedor que sabem qual é que é o melhor preço mutuamente acordado. Sou eu, um terceiro, que não tem nada a ver com aquilo, que não está diretamente envolvido, que vai ditar o que é que ele deve cobrar, com base nas exigências unilaterais da pessoa que supostamente está mais desfavorecida, que neste caso é o cliente, que é o comprador. E sem ter em conta quais é que são as repercussões disto, porque a verdade é que quando eu fixo um preço abaixo do nível de mercado, ou seja, abaixo do valor que organicamente seria acordado entre eles os dois, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a desincentivar ao vendedor criar mais produtos daqueles àquele preço, porque se ele não consegue ter mais lucro com aquilo, ele vai produzir menos. E, portanto, as pessoas admiram-se
que haja menos produção no socialismo. Quando é óbvio, porque não há nenhuma remuneração, não há nenhum incentivo monetário para produzir mais. E depois as pessoas admiram-se que estão a fazer filas de espera gigantescas, não só para comida, como na União Soviética, como para cuidados de saúde, como acontece em Portugal. É um excesso de burocracia e um controle de preços que faz com que haja rupturas de abastecimento, que é o nome prático para isto, ou escassez, digamos assim. Escassez de produção, não é escassez de recursos. E a esquerda basicamente assume, pronto, são os autoproclamados defensores daquilo que é moral, têm uma atitude messiânica de intervenção na sociedade e gostam muito de uma perspectiva de engenharia social e através da força querem chegar a uma utopia ou aproximar-nos dela. São arrogantes, completamente arrogantes neste sentido. Acham que são melhores do que terceiros, acham que são melhores do que os outros. Acham que têm mais conhecimento do que aquele conhecimento que está distribuído em todas as ações pequenas que as pessoas fazem no seu dia-a-dia, com conhecimento local, que um intelectual de esquerda simplesmente não tem. Mas é interessante que esta questão da materialidade e da questão da cultura, se nós formos ver até há bem pouco tempo atrás, a esquerda era a grande defensora dos trabalhadores contra o patronato, era a defensora dos pequenos comerciantes e dos agricultores em relação à grande distribuição, e inclusive era a mais defensora, era aquela que defendia de forma mais intransigente a liberdade de expressão face às tentativas de cancelamento. Se nós formos a ver hoje em dia, verificamos que tudo isso mudou e que de facto é a direita até que defende mais essas temáticas. Que motivos é que tu atribuis para que estes fenómenos tenham cada vez mais preponderância, inclusivamente a nível eleitoral, porque, por exemplo, vemos muita gente da classe operária a votar à direita e que há um elitismo cada vez maior por parte da esquerda, muito fruto da cultura woke, que ela abandonou completamente os trabalhadores, ao passo que a direita parece compreender melhor as dificuldades da classe trabalhadora. Eu diria que a esquerda ou não sabe, ou então sabe, mas escolhe ignorar, que aquilo que mais favorece a classe trabalhadora é saírem do caminho. É simplesmente não interferirem, deixar as pessoas fazer associações e transações voluntárias, das quais resultam algo que é mutuamente benéfico. Caso contrário, as pessoas não fariam essas compras, essas transações e essas interações umas com as outras. Porque a verdade é que, quando eu deixo duas pessoas livremente fazerem uma troca entre elas, eu sei que elas só farão a troca se ambas beneficiarem dela. Enquanto que se eu interferir enquanto uma pessoa de fora, posso estar a beneficiar uma pessoa, mas estou necessariamente a prejudicar a outra. Ou seja, eu não consigo quantificar o quanto é que eu prejudico alguém ou quanto é que alguém me beneficia. Não dá para fazer este tipo de cálculos, porque o valor é completamente subjetivo. A única coisa que eu consigo ter a certeza é que, ao interferir, alguém vai estar a perder. E se eu não interferir, ambos vão ganhar. É a única maneira de conseguir criar riqueza. E é a única maneira de um trabalhador conseguir trabalhar e conseguir fazer a sua vida melhor. Um dos exemplos fantásticos é as leis de salário mínimo. O que é que acontece com uma lei de salário mínimo? Uma lei de salário mínimo ilegaliza ou proíbe um trabalhador de aceitar salários que a maior parte dos patrões estão dispostos a oferecer. E o que é que acontece quando eu ilegalizo estes trabalhos a estes preços, digamos assim, estes salários? O que acontece é que todas as pessoas que receberiam entre 0 e o valor do salário mínimo ficam desempregadas, porque o trabalho delas não é valorizado aos olhos de um patrão, porque ele vai ser forçado a pagar-lhes mais do que aquilo que elas valem no mercado. Sim. E então o que acontece é que elas não conseguem arranjar um trabalho destes. E as pessoas esquecem-se que um trabalho assim com um preço mais baixo, com um salário mais baixo, não é um trabalho para fazer carreira. Muitas vezes é um trabalho para as pessoas conseguirem juntar algum dinheiro para conseguirem investir em depois entrar numa carreira. Eu, por exemplo, o típico trabalho dos adolescentes, que é em lojas de retalho ou em restaurantes de fast food, etc., não é para fazer uma carreira. É para conseguirem angariar dinheiro, se calhar para pagarem, por exemplo, currículos ou escolas ou atividades extracurriculares ou alguma coisa que lhes dê mais conhecimento e mais capital humano para conseguirem depois ganhar dinheiro numa carreira no futuro. E eu não sei se tu concordas com esta ideia, mas eu creio que a geração Z, principalmente, está mais predisposta para, através da criatividade, através da inovação, ela própria arranjar formas que superam muitas das intransigências do mercado de trabalho. Uma delas, como tu falaste, é o salário mínimo. E então, até as próprias empresas e até o próprio mercado de trabalho
antigamente eram as pessoas que se adaptavam ao mercado de trabalho. Hoje em dia, com a geração Z, é o mercado de trabalho que cada vez mais se procura adaptar às novas gerações, principalmente perguntando-lhes o que é que elas sentem como principais preocupações e muitas das vezes agora com a agenda ambientalista e tudo, há muito essa questão de se ter que as empresas se adaptarem àquilo que são as preocupações dos trabalhadores, principalmente nas áreas das tecnologias e tudo mais. Pronto, estás a ouvir? Agora estou. Acho que houve uma quebra. Ok. Sim, mas acreditas que esta mudança cultural e adaptativa das empresas e do mercado de trabalho à geração Z é algo que se pode normalizar ou achas que simplesmente é algo inevitável? Olha, boa pergunta. Eu acho que, em princípio, não há nada de errado com as empresas do mercado de trabalho perguntarem aos trabalhadores o que é que eles achariam que poderiam melhorar no serviço ou como é que poderiam aumentar a qualidade das condições, etc, etc. Não acho que haja nada de errado com isto. Agora, ao mesmo tempo, acho que isso, se for levado a um extremo de permissividade, e de mimar de facto uma nova geração que entra no mercado de trabalho, não as está a preparar para um ambiente mais competitivo em que elas podem no futuro acabar por se inserir. E então acaba por não as deixar preparadas para a vida real, digamos assim. Porque nem todos os patrões, muito menos num mercado altamente competitivo, vão ter assim tanta atenção às necessidades dos seus trabalhadores. Isto aqui é uma questão importante. Acho que é uma coisa também a apontar. Mas também acredito, por exemplo, que a geração Z faz algumas exigências completamente estapafúrdias. Por exemplo, em alguns locais de trabalho, exigir que as pessoas a tratem pelos pronomes que ela gostaria de impor, ou algo assim deste género, ou revoltar-se contra normas de roupa no trabalho, farda, etc. São coisas que eu imagino pessoas da geração Z a fazer e que não fazem sentido absolutamente nenhum. Agora, queixas Claro com. está, é algo que estava normalizado aqui até há pouco tempo, que era o facto das pessoas terem uma farda para trabalhar, um fato para trabalhar, elas próprias se adaptarem àquilo que são as normas estabelecidas por parte desse tipo de empregos. Hoje em dia o que nós vemos é o contrário, é cada vez mais uma tentativa de adaptação desses sítios àquilo que são as reivindicações das próprias pessoas e da própria geração Z. Ou seja, a sociedade está a tentar formatar-se de uma maneira diferente porque quer compreender melhor algo que pensa ter falhado com gerações anteriores e, portanto, como nas tuas palavras, mimar mais esta geração? Eu diria que é possível, mas a questão é como é que isto está a acontecer? São as empresas que o estão a fazer voluntariamente ou há aqui alguma pressão coerciva do Estado para elas acomodarem os novos trabalhadores? É que isso faz muita diferença em termos da moralidade da questão. Eu acho que se houver normas impostas, por exemplo, de não discriminação, isso é algo que é absolutamente ilegítimo acontecer. Agora, se são os trabalhadores que estão de facto a querer fazer isso para conseguir inserir a população mais nova no mercado de trabalho, acho que isso seria positivo. Depende depende de como é que isto está a acontecer, diria. Por exemplo, nos Estados Unidos, aquilo que nós vimos é que no mercado de trabalho, por via também da inserção da geração Z, se começou a adotar muito a questão do DEI, portanto, diversity, diversidade, inclusão e Equidade. equidade, exatamente. E o que é que nós reparamos? É que houve cada vez mais uma maior resistência a esse tipo de situações, porque não só estava ligada à agenda woke, como as pessoas perceberam que isso tinha efeitos a nível do seu dia a dia, ou seja, a questão das casas de banho mistas, a questão da transexualidade, ou seja, tudo o que foi imposto
muitas das empresas tiveram que voltar atrás com essa questão porque estavam a perder cota de mercado. Ou seja, todas estas modificações que se colocam no mercado de trabalho, elas vão ter implicações diretamente principalmente económicas, até na cotação das empresas em bolsa, mas em segundo lugar, noutras questões, vão ter consequências no dia a dia daquilo que são as pessoas. Então, principalmente, quando nós vemos que, por exemplo, as gerações mais velhas estão completamente desconectadas, não é que elas estejam erradas, mas simplesmente houve uma mudança tão grande de duas gerações para trás relativamente à geração atual, que muitas das vezes há um choque completo entre aquilo que é a realidade. E, portanto, é normal muitas das vezes que se suscitem dúvidas quanto àquilo que são os padrões morais. No entanto, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que não é uma questão de compreensão em si, porque é assim, compreensão e respeito, creio que são valores universais que toda a gente tem. Agora, quando há determinados valores que deixam de ser utilizados na sociedade e que fazem parte das normas de convivência entre as pessoas, há um abalar daquilo que são as estruturas que conduzem a própria sociedade. Sim, lá está. Eu acho que a minha geração é em grande parte responsável por uma deturpação e subversão social em termos daquilo que são valores válidos, dignos. Racionalidade é um deles, ética de trabalho é outro, responsabilidade é outro, independência também é outro. E aceitação de diferenças também, porque a esquerda é muito pouco aceitadora de diferenças, especialmente diferenças opinativas e ideológicas. E estamos a criar basicamente uma geração bastante frágil e que me preocupa, porque esta geração de hoje vão ser os professores de amanhã, vão ser os advogados de amanhã, vão ser os médicos de amanhã, e vão ter vidas nas suas mãos, e vão ensinar outras pessoas. Portanto, a doutrinação ideológica perpetua-se e agrava-se ao longo das gerações. Não é só uma questão dentro das empresas, é mesmo uma questão do zeitgeist moral e do zeitgeist ideológico da sociedade atual. E nós, neste momento, vivemos numa guerra cultural em que o mundo virou completamente ao contrário, em que temos prisioneiros que são tratados como se fossem uns coitadinhos, enquanto que as suas vítimas não têm direito à justiça. Temos pessoas a serem presas nas suas próprias casas por causa de estarem doentes durante uma pandemia. Temos homens vestidos de mulheres a ler livros a crianças pequeninas, impressionáveis e com os cérebros facilmente moldáveis. Temos pornografia em livros nas escolas infantis. Temos ensino de ideologia de género na disciplina de cidadania. E entre um conjunto de outras coisas completamente estapafúrdias e maléficas, diria mesmo, malévolas e loucas. O mundo enlouqueceu completamente. E a minha geração é em grande parte a vítima e a culpada por isto ao mesmo tempo. Porque a verdade é que se numa geração em que está a prevalecer uma ideologia absolutamente lunática, existem pessoas que mesmo assim conseguem escapar àquilo que é uma ideologia lunática, então há um certo grau de responsabilidade das pessoas em conseguirem pensar pela sua própria cabeça. E o exemplo que eu dei há bocadinho é um excelente exemplo das pessoas de esquerda que têm inteligência para conseguir chegar às conclusões certas, só que não têm a força mental para conseguirem aceitá-las. Elas têm capacidade para conseguir conduzir, mas não querem fazer porque vai levá-los a um destino que não querem aceitar. Ou seja, dentro daquilo que eu falava há bocado, que eram os pilares morais, digamos assim, de uma sociedade, a liberdade de expressão, sim, e a questão dos propósitos é algo que se tem vindo a deteriorar com maior facilidade. E o que é que qual é que é a consequência disto? É que, principalmente, o pensamento de esquerda ou as ações da esquerda corroem muito facilmente aquilo que é o tecido social, que é frágil. E, por exemplo, as pessoas mais conservadoras tendem a ter
preocupações mais ligadas a questões materiais do dia-a-dia, enquanto que as pessoas de elite, que pertencem muito à esquerda, tendem as preocupações delas é como é que vamos tratar a outra pessoa, quais é que são os pronomes que nós vamos utilizar para tratar a outra pessoa, ou seja, a cultura woke, ao estar muito presente na esquerda e nas elites, para além de ter abandonado a classe trabalhadora, também não se preocupa com aquilo que era uma coisa tão básica como as liberdades individuais, a liberdade de expressão, que isso hoje está em causa, ou seja, nós não pensaríamos sequer, não faria parte dos nossos planos estarmos a ter que resgatar esses valores que nós dávamos como adquiridos, básicos e universais, neste momento, ter que resgatar esses valores e ser a direita a ter que puxar esses valores porque a esquerda abandonou-os por completo. Eu até diria que é a maior parte da direita hoje em dia, mas é uma subsecção específica da direita com algumas tendências de liberalismo clássico. Ou seja, nem toda a direita é a favor da liberdade de expressão. Acho que não vale a pena generalizar. Existem pessoas que são de facto fascistas, e fascismo é uma ideologia de direita. Existem pessoas totalitárias de direita, existem pessoas nacionais socialistas que de facto se opõem à liberdade de expressão. E acho que não faz muito sentido generalizar. Contudo, o típico conservador, o típico direitista, o típico libertário especialmente, obviamente irá ser uma pessoa que vai defender uma maior liberdade individual na sociedade. Porque é uma concepção diferente do que a esquerda define como liberdade. Para a esquerda, a liberdade é a ausência de obstáculos. Para a direita, a liberdade é a ausência de coerção. Ou seja, eu sou livre. Tu estás a falar, tu estás a entrar no conceito daquilo que são as liberdades negativas e daquilo que são as liberdades positivas, não é? Sim, o que no fundo é dizer liberdades negativas e liberdades são sinónimos, porque a ausência de obstáculos não é liberdade nenhuma. O facto de eu ter menos obstáculos a ultrapassar não quer dizer que eu seja mais livre. Uma pessoa não é mais livre por causa de ter menos acesso à comida. Uma pessoa é mais prejudicada por causa de ter menos acesso à comida. Uma pessoa é mais, como é que eu ia dizer? Abençoada por ter mais acesso a mais recursos, mas não é mais livre por causa disso. Por essa comparação, as pessoas são menos livres do que as gaivotas porque elas conseguem voar e nós não. E esta diferença de capacidades e de obstáculos à nossa frente não é o que define a nossa liberdade. Não faz sentido nenhum. É uma deturpação do termo liberdade, uma manipulação semântica propositada para levar as pessoas a aceitar as premissas da esquerda. E acho que é muita da luta que eles fazem é através da semântica. Sim, a linguagem tornou-se uma forma de luta cultural e de tentativa de estabelecer uma forma de hegemonia na sociedade, tanto que nós hoje em dia a luta não se faz através da força, não se faz através da guerra, mas mesmo dentro dos cenários de guerra, hoje em dia a comunicação é fundamental e aquilo que nós verificamos é que a transmissão de informação é cada vez mais necessária e, por exemplo, quando nós vemos que parte da esquerda agora, quando o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, não só sai do Twitter porque o Elon Musk integrou a administração do Donald Trump, mas também tenta convencer os outros seus camaradas para saírem dessa rede social, ou seja, o que nós vemos hoje, mesmo em termos de linguagem e de comunicação, é que a esquerda tornou-se numa coisa tóxica. Sim, são frágeis, são cobardes. Eles basicamente só aceitam uma rede social onde puder haver censura de opiniões diferentes. Para eles, uma rede social que permita uma livre discussão de ideias é alguma coisa que é vil, que deve ser combatida. E isso diz-me imediatamente onde é que a pessoa se enquadra. Se é uma pessoa que é racional e tem a força mental e a dignidade de conseguir discutir ideias abertamente, ou se é uma pessoa que tem que ser protegida contra algo que a possa deixar magoada, porque é uma diferença entre ter uma coluna vertebral ou não ter, basicamente. É ser um fracote intelectual, é ser um cobarde. E a esquerda é cobarde. Se nós recuarmos aqui há uns tempos atrás, e quando
e quando há bocado tu fizeste aquela distinção entre aquilo que eram os liberais, nomeadamente aquilo que era um liberalismo mais clássico e aquilo que era o liberal marxismo, como é que tu enquadras, por exemplo, aqueles governos que durante o âmbito da pandemia, ou seja, eu considero que no âmbito da pandemia, aqueles governos que atentaram mais contra as suas populações, aqueles governos que tomaram medidas mais draconianas, e aqueles governos que fecharam as populações em casa, foram governos que eram autoproclamados como governos liberais. Embora essa discussão, esse label, esse título, ou essa forma de designação seja muito discutido hoje em dia. Como é que tu vê, o que é que tu chamas, por exemplo, em termos ideológicos, a indivíduos como o Macron ou indivíduos como o Trudeau, que foram das pessoas mais, ou seja, sendo liberais ou autoproclamados liberais, tomaram essas medidas contra as próprias populações. Também houve governos socialistas que o fizeram, mas seria mais, digamos assim, seria mais, não é razoável, mas seria mais lógico que aqueles que são liberais e que defendem as liberdades individuais fossem também mais incisivos em proporcionar à população uma liberdade diferente daquilo que é a agenda globalista, digamos assim, de certa forma. Sim. Tu perguntaste como é que eu lhes chamo. Eu chamo-lhes só tiranos. Acho que é o termo mais fácil, que engloba de facto aquilo que eles estão a fazer. São tiranos. São lobos em pele de cordeiro, porque eles fazem-se passar de salvadores e são, no fundo, pessoas maquiavélicas, narcisistas, que só querem poder e controle sobre os terceiros, para se sentirem melhor consigo mesmos e para conseguirem mais ganho material. Porque a verdade é que estes políticos são podres de ricos e a fonte do dinheiro deles é extorsão, é dinheiro que é roubado aos contribuintes, que é um termo que eu me oponho de corpo e alma, porque um contribuinte é alguém que faz um contributo voluntário. Nós somos pagadores de impostos, nós somos assaltados, nós não somos contribuintes. E é isso. O termo certo é tirania. Agora, esta tirania pode enquadrar-se naquilo que é o liberal marxismo, não o liberalismo clássico, ou o liberalismo correto. É uma diferença importantíssima. E aqui na Europa, nós usamos mais, quando dizemos liberal, estamos a falar do liberalismo clássico, portanto, malta proto-libertária. E nos Estados Unidos da América, o termo liberal começou a querer dizer social-democrata, que é basicamente o nosso PS, o nosso PSD. Os democratas não são liberais. Quando as pessoas dizem liberal versus conservador nos Estados Unidos, estamos a dizer social-democrata versus neoconservador, no fundo. É uma diferença importante. Aliás, porque um dos grandes problemas no caso dos neoconservadores é que eles não só põem à guerra, não só põem à imigração em massa, ou seja, há uma série de... porque assim, houve muito, principalmente na universidade e nos meios académicos, houve muitos esquerdistas que passaram para o neoliberalismo. Só que, no fundo, eles são liberais, ou seja, eles tanto podem apoiar um candidato republicano como um candidato democrata. Não, digamos assim, não têm uma base moral em termos de valores fortes, mas têm questões muito vincadas, como, por exemplo, o que eu referi, que é não só põem a imigração em massa, são totalmente pró-belicistas, ou seja, em muitos dos aspectos adotam a agenda dos democratas, só que no fundo economicamente são um bocado mais de direita, não é? Ou seja, até é muito, digamos assim, até é muito parecido àquilo que é a iniciativa liberal hoje em dia. Ou seja, esses neoconservadores nós podíamos dizer que hoje a iniciativa liberal é um partido neoconservador, não por adotar valores conservadores, mas principalmente porque adota os valores de esquerda e os valores de alguma direita em termos económicos. Só que com a diferença da política externa, em que os neoconservadores, em que a iniciativa liberal em Portugal, por Portugal não ter um papel tão preponderante em termos de agenda externa, também não tem posições tão assumidas em termos de política externa, como por exemplo os democratas norte-americanos. Pois, lá está. Olha, por acaso esse é um tópico controverso, a questão do intervencionismo.
Eu acho que a minha posição tem umas nuances específicas que não me fazem ser nem uma pessoa pura de um lado, nem uma pessoa pura do outro. Não sou extremo. Eu faço uma analogia bastante simples, que é em relação à intervenção externa que os neoconservadores adoram. Eu critico-a completamente por causa do contexto em que ela é feita e das características que se lhe atribuem, que são exércitos a invadir países com dinheiro que é roubado aos contribuintes e a assassinar vítimas inocentes, portanto, os civis. E acho que isso é absolutamente inaceitável. Agora fazendo uma analogia entre intervencionismo e história e outro exemplo que eu queria dar, eu ia dar o seguinte exemplo. Se eu estiver a passar por uma casa onde eu vejo pela janela o pai a espancar o filho, é perfeitamente legítimo eu entrar na casa dele, apesar de estar a invadir propriedade privada, para defender o filho e para, como é que eu ia dizer, usar força contra o pai, ou para retaliar. Isso porque tu partes do princípio que o direito à vida sobrepõe-se ao direito à propriedade privada. Certo, claro, porque eu estou a defender o direito à propriedade privada do filho sobre o seu próprio corpo. E, portanto, acho que faz absolutamente sentido haver essa intervenção. E eu vejo muito esta analogia na intervenção com outros países. Por exemplo, desde que as pessoas que intervêm lá fora o façam de forma voluntária, portanto, não seja serviço militar obrigatório, e desde que elas não firam inocentes, eu acho que é legítimo alguém interferir para derrubar regimes tirânicos noutros países. E acho que, em alguns aspectos, o colonialismo libertário, digamos assim, é perfeitamente justificado. Por exemplo, se eu entrasse agora com um grupo de revolucionários libertários num país muçulmano, onde as mulheres são obrigadas a usar burca e onde as pessoas são assassinadas se rejeitarem a converter-se ao Islão, eu acho que seria absolutamente legítimo alguém entrar lá e derrubar aquele regime. Ou, por exemplo, usando a questão histórica dos colonizadores espanhóis que foram à América do Sul e terminaram com os rituais de sacrifício humano que os incas e os astecas faziam. Acho que há certas intervenções que são mais do que legítimas. Mas lá está. O que é que isto implica? Implica que não haja um exército financiado com o dinheiro dos contribuintes, volto a dizer, contribuintes assaltados, porque a ação já seria legítima. O serviço militar tem que ser com pessoas que se alistaram de forma voluntária, portanto este é o segundo critério, não podem ser forçados a combater. E em terceiro lugar, nada aquilo que está a acontecer à Europa neste momento, ou seja, a Europa num momento de dificuldade utiliza de forma coerciva os poderes que tem para todos aqueles que na existência de uma terceira guerra mundial que já começou, podemos dizer assim, todos aqueles que tenham que reúnam as características, tenham estejam dentro da idade militar e possam combater, não o façam de forma facultativa, mas tenham de ser obrigados. E muitas das vezes a maior contradição é terem de intervir e terem de estar presentes, não digo tanto no conflito da Europa, da Ucrânia com a Rússia, mas mais até no conflito do Médio Oriente. A possibilidade, nós neste momento, o Gouveia Melo já disse que nós temos que nos preparar para entrar ativamente na guerra, ou seja, isto no fundo não é tirar, digamos assim, portugueses para carne para canhão, não é? Para, como se costuma dizer, ou seja, atirar portugueses necessariamente para a morte ou para um conflito, aqueles não foram sequer questionados sobre essa situação. Pois, lá está. É isso que eu estou a dizer. Faltava um terceiro critério que eu estava a falar, que era durante a intervenção não podem violar a vida, a liberdade e a propriedade privada de inocentes. Ou seja, em teoria eu não sou anti-intervencionista, mas por causa de os tipos de intervencionismo atuais violarem todos estes critérios, eu acabo por me opor a qualquer tipo de intervencionismo como ele é feito agora. Mas imaginando, por exemplo, em termos teóricos, uma associação supranacional que legisla sobre os diferentes países e acaba com a sua soberania, como nós temos neste momento a União Europeia, eu vejo-a como ilegítima por uma razão simples.
não têm a ver necessariamente com o direito de autodeterminação de certos países, porque se nós deixarmos os países fazerem as leis que quiserem, muitos deles acabam por fazer leis que violam direitos individuais. Mas tem a ver com o facto de a União Europeia, neste momento, estar a forçar a imigração em massa e estar a implementar medidas socialistas, especialmente com a desculpa de combater as alterações climáticas. Eu não gosto desta União Europeia. Mas agora vamos imaginar que a União Europeia era uma associação libertária supranacional que legislava de maneira a impedir que os países fossem socialistas, a impedir que os países taxassem os seus cidadãos com números exorbitantes. Se fosse assim, então eu acho que esta intervenção seria legítima. Porque a verdade é que se todos os seres humanos têm direitos individuais, então teoricamente as leis deviam ser transversalmente iguais em todo o globo, em todo o sítio onde vivam seres humanos. E se não forem iguais, necessariamente pelo menos um dos territórios vai estar a violar direitos individuais em certa medida. E isto aqui é tudo teórico. O que é que acaba por acontecer na vida real? Na vida real o que acontece é que quando nós damos mais poder a uma associação centralizadora, as pessoas que estão nesse poder acabam por ficar corruptas e, portanto, acabam por defender medidas mais socialistas e mais estatizantes. Ou seja, para um sistema destes funcionar era preciso algo que é muito raro, que é uma espécie de um rei filósofo que, incorrupto, agisse da maneira correta. Ou de um conjunto de burocratas que não seriam burocratas, que seriam uma vanguarda de pessoas libertárias que iriam permitir liberdade nos outros países. Essa questão da União Europeia se tornar mais corrupta e mais permeável a determinados interesses não atribuis ao facto de muitas pessoas que trabalham para esses órgãos também terem uma série de contactos e muitos deles estarem ligados a vários lobbies, seja o lobby das vacinas, seja outro tipo de lobbies, ou seja, a criação, a própria União Europeia, o facto de ter pessoas dentro da Comissão Europeia que cometeram crimes e que não são julgados por isso, ou que estão ligados a algum tipo de lobbies, isso também não é uma forma de... não é uma consequência daquilo que é um processo em que não há um escrutínio, porque muitas destas pessoas não são eleitas pelo povo europeu, mas são lá colocadas por órgãos de gestão, por órgãos que não há uma accountability, não é? Não há uma prestação de contas àquilo que é o povo europeu. Mas lá está. Voltamos àquilo que eu tinha dito antes. O meu problema não é necessariamente com eles estarem lá sem terem sido eleitos. O meu problema é que eles estão lá a legislar socialismo e a legislar leis que vão contra a liberdade individual. Porque se houvesse um Javier Milei na União Europeia a comandar aquilo tudo e ele não tivesse sido eleito, eu achava que ele devia lá estar à mesma. Porque a verdade é que ele estaria a praticar o bem. E eu acho que eu vejo não só... Eu não vejo necessariamente as coisas como é que as pessoas chegam ao poder. O que me importa mesmo é o que é que elas fazem quando o têm. E acho que esse devia ser o único critério. Isso é uma ideia um bocado maquiavélica, digamos assim, não é? De certa maneira podes dizer que sim. É uma ideia, como é que eu ia dizer? Antidemocrática, mas abertamente antidemocrática. Eu acho que desde que as leis que existam sejam leis que defendam a liberdade individual, e desde que a implementação dessas leis e a maneira como as pessoas lá chegam não viole a vida, a liberdade e a propriedade privada, é tudo legítimo. Portanto, um sistema libertário é legítimo, seja um sistema democrático, seja um sistema autocrático, seja um sistema supranacional, seja um sistema nacional. O que me importa é que as leis sejam libertárias, em termos do que é que devia ser a legislação. Como é que elas são implementadas? Como é que a pessoa chega ao poder? É secundário, a meu ver. Agora, há certos sistemas que tendem a levar as coisas mais para um lado e mais para o outro. Por exemplo, uma pessoa poderia fazer o argumento de que um sistema mais descentralizado acabaria por ter um maior número de regiões a defender leis libertárias do que um sistema mais centralizado. Isso aí é uma perspectiva legítima. Então eu agora perguntava-te o seguinte: de que forma é que, por exemplo, na tua concepção, um Estado mais autocrático pode proporcionar mais liberdade às pessoas? Ao impedir que outros intervenientes que pudessem ser eleitos pelo povo aplicassem leis socialistas. Por exemplo, a democracia promove o socialismo, porque as pessoas, ao quererem votos, vão querer o maior número de votos. E numa sociedade há sempre mais pessoas com menos dinheiro do que pessoas com mais dinheiro. E o que é que acontece? O incentivo vai ser comprar votos com o dinheiro daqueles que têm mais. E qualquer sistema democrático acaba necessariamente por levar ao socialismo.
Eu não estou a dizer que um sistema autocrático não pode ser tirânico, até é péssimo, claro, como é óbvio. Mas eu acredito que uma autocracia é menos perigosa do que uma democracia para a liberdade. Porquê? Várias razões. Número 1, esta questão dos incentivos que eu já falei. Número 2, um autocrata, como em princípio tem um cargo vitalício e está no poder para o resto da vida, tem uma obrigação maior de pensar a longo prazo, porque ele não vai estar lá só durante 4 anos e, portanto, não pode mandar as culpas para a administração seguinte. Depois, e isto aqui parece contraintuitivo, mas quanto maior for o desfazamento na visão do povo, entre o povo e aqueles que estão no poder, mais cuidado as pessoas que estão no poder tendem a ter para não violar demasiado as liberdades individuais. Porquê? Porque se uma pessoa, numa sociedade democrática, achar que ela também tem a capacidade de ter um cargo político no futuro, esta pessoa acaba por não se revoltar contra um cargo político quando ele viola direitos individuais. Enquanto que, se houver uma separação clara entre quem é que está no poder e quem é que é o súbdito, os súbditos podem a qualquer momento revoltar-se e sabem exatamente contra quem é que se vão revoltar. É uma pessoa específica. Há um alvo, se alguma coisa correr mal. E o autocrata sabe... As pessoas não sabem com quem é que se vão revoltar, porque há a questão dos microciclos políticos, não é? Ora vem um governo, ora vai outro governo, e esta questão dos governos mudarem de 4 em 4 anos e destas pequenas legislaturas aumenta a instabilidade política. Ao contrário que se tivéssemos um autocrata, essa instabilidade política não existia, porque as pessoas saberiam que esse líder estaria lá durante, por exemplo, uma vida inteira ou durante um período largo de tempo. Isso não cria instabilidade política, é isso? Também. E o problema da democracia é que as pessoas identificam-se com o Estado. E acaba muito esta ideia de que o Estado claramente não somos nós. Que é para benéfico. Ti, o maior problema é a democracia em si mesmo ou o caráter demoliberal da democracia? O problema é o caráter demossocialista da democracia. Não é com a democracia em si. Porque se 90% das pessoas votassem em libertarianismo, o que eu dizer? É como tu disseste, é uma espécie de maquiavélica, de certa maneira, porque desde que as leis sejam libertárias e desde que não se violem direitos individuais, tudo é legítimo. Seja uma sociedade democrática em que 90% das pessoas votam no libertarianismo, seja um rei que aplica leis libertárias porque são essas as suas convicções, seja um conjunto específico de elites de vanguarda que defendem o libertarianismo, desde que as leis sejam libertárias e estejam expandidas liberdades individuais pelo maior território possível, acho que é legítimo. Eu ia dar agora 2 exemplos. Um deles era... um deles eu já dei, na verdade, foi aquele do colonialismo contra os sacrifícios humanos. Mas vou dar outro exemplo, que é a Guerra Civil... ia dar 2 exemplos, desculpa. De facto, eu tenho 2 exemplos a dar. Recentemente houve uma reversão do precedente Roe v. Wade nos Estados Unidos da América, que voltou a retornar aos Estados o direito de legislar sobre o aborto. Ou seja, antigamente, os Estados tinham que legalizar o aborto necessariamente até certa altura, e agora os Estados têm liberdade para legislar. E, portanto, temos alguns Estados, como por exemplo o Alabama, o Tennessee, que proíbem o aborto de forma virtualmente completa, quase. Enquanto que temos outros que permitem o aborto quase até ao nascimento. A meu ver, eu agora faço 2 perguntas. O que é que promove a maior liberdade individual? É forçar os Estados a legislar o aborto e a legalizar o aborto, ou deixar os Estados decidir por si? A resposta é deixar os Estados decidir por si, como é óbvio. Mas agora fazendo outra pergunta. O que é que promove a maior liberdade individual? É deixar os Estados decidir por si ou é proibir o aborto através do Estado Federal em toda a América? A meu ver, é a segunda opção, porque o direito à vida é mais respeitado. Sim. Este era um dos exemplos. O outro exemplo que eu ia dar é a questão da secessão e da separação. Na Guerra Civil Americana, existem alguns libertários que defendem o lado do Sul por uma questão de que eles acham que os Estados deviam ter o direito de legislar e de se separar dos outros, mesmo que implicasse a legislação da escravatura, a legalização da escravatura. O Rothbard acho que é um deles, não querendo induzir em erro. A meu ver, eu acho que faz muito mais sentido o Estado Central proibir a escravatura e proibir os outros Estados de legalizar a escravatura do que deixar aos Estados decidir. Se houver um governo central que consiga aumentar a liberdade individual, e isso não é necessariamente impossível, ao contrário do que muitos libertários pensam, eu acho que é legítimo elogio dessa maneira. E acho que foi o lado que ganhou, foi o lado correto, que foi o lado que queria ilegalizar a escravatura em todos os Estados Unidos. Mesmo que isso tenha centralizado mais a legislação.
Mas os Estados Unidos em termos de decisões dos Estados, é um sistema complexo, não é? Porque e até um bocado antiquado, ou seja, mesmo na questão das eleições, etc. Por exemplo, há uma questão que é pertinente neste caso, que é, por exemplo, a questão das maiorias e tudo isso. Por exemplo, nós sabemos que o sistema em si é diferente, mas, por exemplo, enquanto na Europa um líder de um partido que atinge aos 32, 33% consegue uma maioria absoluta. Eu deixei de te ouvir agora. Eu ouvi isso quando conseguir ouvir outra vez, se me conseguires ouvir, claro. Para além dos 220 votos, creio eu, para o colégio eleitoral, agora não sei se estou errado em relação a esse número, ou seja, o sistema acaba por ser mais injusto na forma como indiretamente não envolve tantas pessoas no processo democrático na escolha de representantes daquele colégio eleitoral de cada Estado para o resultado final, mas por outro lado acaba por ser injusto dessa forma, mas depois acaba por ser mais justo no final da eleição, que é um presidente com 47, 48% dos votos, em termos democráticos, acaba por ter um maior apoio da população, embora as pessoas todas digam que há um país dividido a meio. Eu não concordo com essa tese, porque é assim, se uma pessoa ganha 47 ou 48% dos votos, não sei quanto é que o Trump teve agora de memória, mas quando uma pessoa tem essa votação tão expressiva, ganha os votos do voto popular, ganha o colégio eleitoral, ganha o Senado, ganha tudo, não é? Então a legitimidade dele é bastante maior do que, por exemplo, o Labour em Inglaterra, que com 32, 33% dos votos consegue uma maioria absoluta, não é? Sim, mas lá está. Eu diria que a minha perspectiva é muito mais pragmatista libertária, que é os meus únicos critérios são quais é que são as leis, no fundo. E como é que elas são criadas é-me um bocado indiferente. Por exemplo, eu não tenho assim preferência entre o direito civil ou o direito comum. E para explicar às pessoas a diferença, o direito comum é basicamente o sistema jurídico que nós temos nos Estados Unidos da América e que tínhamos na Inglaterra, em que aquilo que determina quais é que são as normas de um país essencialmente acabam por ser mais os juízes que decidem caso a caso qual é que é a melhor maneira de intervir. E depois, quando eles agem de uma certa forma num caso, isso cria um precedente vinculativo, tal que, se algum caso no futuro surgir que seja semelhante, então o juiz acaba por agir da mesma maneira que agiu no passado. Há um menor papel do legislador aqui. Enquanto que no sistema de direito civil, ou sistema romano ou germânico, o papel essencial da criação de normas é o papel do legislador, ou seja, alguém escreve leis por decreto em vez de estar a analisar as situações caso a caso. Qual destes sistemas é que é melhor? A maior parte dos libertários tende a dizer que é o sistema do direito comum. Eu pessoalmente não tenho preferência. Desde que as leis... Sim, o common law. Desde que as leis sejam libertárias, eu não importo que elas sejam legisladas. É uma questão muito mais, como é que eu ia dizer, pragmática. Porque se alguém escreve por decreto que o homicídio deve ser ilegal, ou se alguém julga um caso de homicídio e decide que ele deve ser ilegal, é-me indiferente. E eles têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, o direito comum dá maiores ressalvas de proteção, maiores salvaguardas contra leis que sejam tirânicas, porque elas não são implementadas na sociedade de forma global de uma só vez. É preciso haver a concordância entre os juízes. Mas, ao mesmo tempo, se a lei for justa, há muito maior dificuldade em divulgar essa lei e implementá-la num maior território, de forma mais ubíqua. Portanto, é um bocado indiferente, a meu ver. Ou pelo menos ainda não estou convencido de qual dos sistemas é que é melhor. Ainda não estou convencido. A resposta em relação aos ciclos eleitorais é a mesma coisa. Até podiam não haver eleições, desde que as leis sejam libertárias. Desde que as leis sejam libertárias, acho que é legítimo. E em relação àquilo que é o libertarianismo e aquilo que é o ser um liberal,
Tu, como falaste, um libertário privilegia certos valores, a vida, a propriedade privada, e falaste num outro que eu agora... Eu sei que há 3 que são prioritários, a vida, a propriedade privada A liberdade. E a liberdade, sim, A exato. liberdade, sim. Ou seja, há uma hierarquização aqui de valores, ou seja, estes 3 valores certamente serão mais importantes que, por exemplo, outros. No liberalismo, de certa forma, não libertário, não há essa hierarquização de valores, ou seja, esse liberalismo é mais próximo do marxismo e da igualdade plena, não é? Da igualdade, aliás, dos princípios da Revolução Francesa, digamos assim, para ser mais simples, do que propriamente o libertarianismo, ou seja, esse liberalismo de esquerda, ou esse liberalismo de maior, digamos assim, mais mainstream, acaba por ser mais perverso, acaba por ser mais perigoso, e acaba por dar às pessoas uma falsa sensação de liberdade. Eu vejo a questão, para responder a esta pergunta ou para falar sobre este tópico, eu vou precisar de retomar os termos que eu disse há bocadinho. Se nós temos a dizer a diferença, o libertarianismo é uma coisa bastante específica. É um sistema jurídico, uma filosofia jurídica, que dita quais é que deviam ser as leis de uma sociedade. O libertarianismo não diz nada sobre quais é que deviam ser os costumes, sobre qual é que devia ser a cultura, etc. Não diz nada sobre isso. Uma pessoa pode ser libertária e ser culturalmente de esquerda, ou pode ser libertária e ser culturalmente de direita, desde que defenda a propriedade acima de tudo, a propriedade privada. E a vida, a liberdade e a propriedade privada podem resumir-se todas no direito à propriedade privada. Porquê? O direito à propriedade privada é o meu direito de administração exclusiva e direta sobre um recurso escasso. O meu direito à vida acaba por ser uma derivação lógica do meu direito à propriedade privada sobre o meu próprio corpo. Porque se eu sou dono do meu próprio corpo, então ninguém pode feri-lo contra a minha vontade, ninguém pode agredi-lo, ninguém pode fazer uma intrusão das fronteiras da minha propriedade de maneira... Desculpa lá, eu perdi a ligação. Tu estavas a dizer, se não te importares de recuar um bocado, tu estavas a dizer, uma pessoa pode ser libertária e culturalmente de esquerda ou ser libertária e culturalmente de direita, não é? E a partir daí eu não consigo ouvir mais nada. Ok, deixa-me só... Eu não sei se consegues ouvir-me, está um avião agora a passar, mas... Ok. É para como é que eu faço. Ok. Sim, uma pessoa libertária é alguém que defende que a lei tem que ser de uma certa maneira tal que a propriedade privada seja o princípio basilar do sistema jurídico. E depois isso tem repercussões para os outros direitos. Por exemplo, o meu direito à vida provém do meu direito à propriedade privada sobre o meu próprio corpo. Ninguém pode fazer nada contra a minha propriedade, o meu corpo é a minha propriedade, portanto não podem matá-lo sem o meu consentimento. E a liberdade acaba por ser a mesma coisa, porque a ausência de coerção está implícita no meu direito à propriedade privada. Ninguém pode intrudir, ninguém pode invadir a integridade física daquilo que é meu, daquilo que me pertence. E, portanto, a liberdade também acaba por estar salvaguardada. O libertarianismo é um sistema de propriedade privada, só. O resto vem daí. O princípio da não agressão é tudo derivado daí. Isto difere do liberalismo clássico, essencialmente uma questão de grau, ou seja, os libertários são absolutistas, são mais radicais, são mais extremistas do que os liberais clássicos. A diferença essencial é essa. Se quisermos por exemplo, nem todos os libertários são anarquistas, alguns são minarquistas, alguns acreditam que devia existir um Estado, desde que seja só polícia, tribunais e exército. Alguns são completamente contra o Estado, são completamente anarcocapitalistas ou voluntaristas, mas são mais radicais do que um liberal clássico, que ainda acredita um bocadinho mais no papel do Estado na sociedade, por exemplo, para a igualdade de oportunidades, enquanto que um libertário defende apenas a igualdade perante a lei. E se estivermos a falar, por outro lado, na diferença entre o libertarianismo e o liberalismo, conforme seja o liberal marxismo, a diferença Alguns libertários são mais radicais do que um liberal clássico e depois cortou. Ok. Todos os libertários são mais radicais do que um liberal clássico. A diferença entre um liberal clássico e um libertário é uma diferença de grau, essencialmente. Não é uma diferença de categoria. Os liberais clássicos são menos extremistas, são menos radicais do que um libertário. A diferença entre um libertário e um liberal, no sentido de
a oposição a hierarquias, a oposição ao sistema vigente é gigantesca. E tu achas que a vitória do Javier Milei na Argentina veio dar uma maior visibilidade àquilo que é o movimento e o pensamento libertário? Ou achas que isso pode ser um exemplo isolado em termos geopolíticos? Eu não só acho, eu tenho a certeza absoluta. As pessoas agora já não conseguem esconder que o libertarianismo existe, já não conseguem esconder estas ideias. O Javier Milei está no poder, é um milagre para a divulgação do libertarianismo. É o primeiro presidente libertário da história do mundo inteiro, portanto, acho que tem que dar um impacto. Normal. Porque estava eu a dizer, porque realmente é que ele funcionou. E, portanto... Eu estou a ouvir com imensos cortes, não sei se me consegues ouvir ou não. Estou a ouvir a cortar imenso. Não sei se é da tua internet ou da minha, mas eu não estou a ouvir nada neste momento. Desculpa lá que isto foi abaixo, mas eu estava a dizer na sequência da vitória do Javier Milei, e estava a dizer aquele teste que se faz normalmente a uma ideologia política, a um regime, é onde é que ele funcionou. E agora nós podemos dizer que o libertarianismo funcionou ou não funcionou na Argentina, e podemos ter uma opinião sobre isso, não é? E é desse ponto de vista que tu estavas a falar que é possível que essa ideia possa agora, sendo muito mais propagada pelos meios de comunicação social, pelas políticas que o Javier Milei e pelo sucesso que elas possam vir a ter, isso é que torna, digamos assim, o libertarianismo como algo do mainstream, algo que esteja, digamos assim, principalmente para os mais jovens, porque ele teve um forte voto de pessoas, de pessoas mais jovens. Isso pode fazer com que as ideias dos libertários e o libertarianismo possa, noutros países, ter uma maior tração, digamos assim. Sim. Eu acho que em Portugal já existe uma associação que quer criar um partido. Não sei como é que se chama. Eu acho que era Partido Novo ou algo assim do género. Já tem alguns cartazes aí espalhados e que faz referência ao Javier Milei. Diz a escola austríaca, etc. Não sei o que mais. E, portanto, o Javier Milei acaba por ser uma espécie de uma ferramenta para as pessoas conseguirem imediatamente passar a mensagem do que é que estão a falar. Enquanto que, sem a vitória dele, a explicação do que é o libertarianismo era muito mais demorada. Agora as pessoas podem só apontar para o Milei e dizer eu defendo isto, é isto. E as pessoas sabem o que é que eles estão a falar. É mais fácil. E agora, eu discordo que o Javier Milei foi o primeiro exemplo de sucesso do libertarianismo. Eu acho que o primeiro exemplo de sucesso do libertarianismo foi os Estados Unidos da América no início. Tirando a parte da escravatura, foi o mais próximo que nós tivemos de um sistema libertário na história da humanidade. Desde a Revolução Americana. E isso perdeu-se um bocado no início do século XX, com a criação da Reserva Federal, com a criação do Imposto sobre o Rendimento, etc. Mas até lá tínhamos uma experiência libertária que funcionou, e funcionou muito bem. Os Estados Unidos da América foram mais parecido com um sistema de liberdade individual total que nós tivemos na história da humanidade até agora. E esse sistema de liberdade individual garante, no teu entender, garante mais organização à sociedade, garante mais coesão interna dentro da sociedade, porque assim, quanto maior for a liberdade, digamos assim, de certa forma, também maior, dentro da doutrina libertária, também maior é a autorresponsabilização dos indivíduos perante aquilo que fazem.
perante as medidas e no caso dos governos também é maior a autorresponsabilidade perante as medidas que tomam. Eu diria que um sistema libertário não garante coesão social, mas permite-a. E aí já faz uma grande diferença. Ele torna-a possível, enquanto que um Estado a torna impossível. Porque o excesso de intervenção estatal na sociedade acaba por fazer com que o Estado substitua o papel das famílias, substitua o papel da comunidade e o papel de laços orgânicos que se formam entre as pessoas. O que o libertarianismo faz não é garantir que haja coesão social, mas permite pelo menos que ela seja possível. E acho que a vantagem moral essencialmente é essa. Acho Então, que para além... Diz. Sim. Então qual é que seria a diferença, por exemplo, entre um liberal que diz eu defendo menos Estado, mas que o Estado tenha uma maior efetividade naquilo que controla do que relativamente a um liberal, a um libertário, digo. A diferença é, tu próprio disseste, a diferença é que um quer intervenção estatal e o outro não quer. Ok, e acho o libertário defende a ausência completa de intervenção estatal. Mesmo em áreas de soberania, digamos assim. Um libertário defende a propriedade privada e acho que dizer que defende a ausência de intervenção estatal de forma assim global não é necessariamente verdade, porque o Estado cumpre algumas funções legítimas. Por exemplo, um libertário não pode opor-se a um polícia que vai punir um violador. Tem que dizer que isto é legítimo, porque isto aqui está a defender a liberdade. Não pode ser uma cegueira. Então tu dirias que matérias como a justiça, matérias como a defesa, matérias como a segurança, tu terias quase mais ou menos a certeza que deveriam pertencer a um Estado eficiente, digamos assim. Não necessariamente a um Estado, mas a um sistema jurídico, sim. E neste momento o único sistema jurídico que nós temos é o Estado. Portanto, neste momento, a única maneira de aplicar a justiça, por exemplo, criminal ou penal, a única maneira é através do Estado. E se alguém conseguir usar o Estado para defender maior liberdade individual, porque não é impossível, depende com o que é que estamos a comparar, não é impossível, acho que é legítimo essa pessoa fazer. E se um libertário... haver separação de poderes, não é? Sim, exatamente. A separação de poderes é importantíssima. Eu até diria que o meu modelo ideal de sociedade seria um sistema em que existe um conjunto mais descentralizado possível de tribunais constitucionais, de tribunais privados, mas tem que haver uma única Constituição, muito curta, que defenda os princípios. Portanto, a sociedade deve se reger com base no direito absoluto à propriedade privada, que é definida desta maneira, que implica necessariamente a defesa da vida, liberdade e propriedade, desta maneira, e nenhuma lei pode fugir a estes critérios. E depois, sendo esta a Constituição, ela devia ser única para todo o território. Então podemos dizer que, de certa forma, tu não excluirias a existência de um modelo distributivista. Não distributivista, mas de um modelo centralizado. Eu não me oponho necessariamente a um modelo centralizado, desde que aquilo que está a ser centralizado seja estas ideias. Eu acho que mas a descentralização a nível das competências do poder em si, não é? Ou seja, o poder é que não pode ser centralizado. Aquilo que são matérias fundamentais, como aquilo que tu disseste, a vida, a propriedade privada, etc., são matérias que devem reger, digamos assim, aquilo que é a doutrina do Estado, não é? Exatamente. Mas, o Estado, eu diria governo central, sim, mas sim. O governo. Exatamente. Mas, de certa forma, em termos políticos, que ele deveria ser descentralizado. Sim. No sentido em que isso garantiria também maior liberdade às pessoas, de maior liberdade, principalmente a nível da sua vida, não é? De organização social do Estado, não é? Da organização das próprias pessoas, em si se garantiria maior efetividade até das políticas, é isso? O que eu quero basicamente fazer com a existência de um governo central libertário é impedir que hajam leis que violem o direito à liberdade. Porquê? Porque num sistema que seja puramente anárquico e que qualquer tribunal pode usar a lei que quiser, eu vou ter tribunais, por exemplo, que implementam a lei Sharia e vou ter tribunais que implementam leis socialistas. Isto aqui é inaceitável para uma sociedade ser livre. Tem que ser proibido haver leis socialistas, tem que ser proibido haver leis tirânicas e, portanto, tem que haver, de facto, algum corpo, alguma entidade central que impeça que isso aconteça. Isto funcionaria da seguinte maneira.
há uma separação e há uma independência dos tribunais privados, do Tribunal Constitucional e depois dos órgãos de efetivação da lei, que são a polícia e o exército. Eles agem de maneira independente. Acho que a polícia, o exército e os tribunais devem ser todos privados, no sentido não só de poderem agir de forma autónoma, mas também financeiramente não são financiados com impostos, os impostos devem ser proibidos. Mas ao mesmo tempo tem que haver um tribunal constitucional, um exército constitucional e tem que haver uma polícia constitucional para impedir que os outros tribunais fujam à regra. E acho que a diferença, essencialmente, para o sistema que nós temos agora, para além dos valores serem libertários e do sistema que nós temos agora serem socialistas, é que eles funcionariam a posteriori. Ou seja, em vez de eu impedir que um tribunal privado possa legislar ou criar um precedente, seja por common law, seja por civil law, a priori, e de eu dizer que os tribunais têm que ser todos do Estado, ou todos do governo, neste caso, eu deixo-os agir e depois só a posteriori é que eu vejo se eles estão a violar algum direito específico. O que é que isto quer dizer? Os tribunais podem legislar à vontade, mas depois, se alguém disser assim, não, esta lei aqui é anti-libertária, pode apelar ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional pode punir o tribunal que está abaixo dele, o privado. Em vez de ser, nenhum tribunal privado pode existir. Ou seja, eles têm a liberdade de existir. A diferença é essa, essencialmente. E o único propósito do Tribunal Constitucional era servir de última instância, de monopólio, digamos assim, para ser a referência derradeira daquilo que é a Constituição, daquilo que é os princípios bases do libertarianismo. Porque hoje em dia o que nós vemos é uma excessiva burocratização dos tribunais e até um excessivo uso dos tribunais. Nós, por exemplo, vemos agora com esta operação Marquês do José Sócrates, que ele foi impondo recursos atrás de recursos para evitar ser julgado, ou seja, esse sistema que tu defendes evitaria que os tribunais fossem subcarregados e muitas vezes com competências que nem sequer são ou que nem sequer deveriam ser as competências que eles atualmente exercem. Ou seja, deveriam ser mais específicas as competências desses tribunais e deveriam servir a propósitos mais concretos. E não ser um conjunto de tribunais que estão sistematicamente a receber recursos atrás de recursos e a avaliar se esses recursos têm validade. Ou seja, não haveria, digamos assim, haveria uma justiça mais célere e uma justiça que funcionava de uma forma mais eficaz. Exatamente. É basicamente, para fazer uma analogia, é uma comparação entre uma família altamente controladora que não deixa os filhos brincarem no quintal versus uma família diferente que diz assim, olha, vai brincar à vontade, mas não se magoem. E o sistema que eu defendo é, vai brincar à vontade, mas desde que não se magoem. Que é, os tribunais têm a liberdade de fazer aquilo que quiserem, desde que não violem a Constituição. E o que é que isto significa? Significa que eles podem, alguns teriam júri, outros não teriam. Uns cobram um preço X, outros cobram um preço Y. Outros fazem contratos de uma certa maneira e outros fazem contratos de uma maneira diferente. Desde que não sejam violados os princípios constitucionais libertários, é tudo legítimo. E a vantagem disto é que os tribunais, em vez de estarem a criar lei, eles estariam basicamente a descobrir a lei. Ou seja, a Constituição dita quais é que são os princípios e, com base nestes princípios, como é que eu aplico estes princípios a este caso específico? Como é que eu legislo, de acordo com estes princípios, um código civil? E, portanto, haveria uma descentralização com várias pessoas, independentemente, a tentar explorar como é que seria a melhor maneira de implementar uma Constituição libertária. E isto aqui seria o sistema ideal, essencialmente, digamos assim. Em última instância, se houver um tribunal que é corrupto, as pessoas podem apelar ou a outro tribunal privado, que tenha estabelecido um acordo com o anterior, ou, em último caso derradeiro, vão ao Tribunal Constitucional, que vê se a lei efetuada ou a decisão tomada viola a propriedade privada, ou a vida, a liberdade e a propriedade. Idealmente seria isto, digamos assim. Portanto, isto não é anarquia completa, não é que cada tribunal pode legislar o que quiser ou implementar as normas que quiser, mas é um sistema libertário centralizado de certa maneira, ou subcentralizado, por assim dizer. Ele se chama subcentralizado. Ok, Manuel, então olha, ficamos por aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. E pronto, e foi um prazer ter-te aqui e discutimos algumas destas temáticas mais contemporâneas, outras mais ideológicas.
e creio que foi 1h25 bem passada e que deu para nós explorarmos muitos daqueles tópicos que tínhamos. Obviamente que daria para falar muito mais coisas, mas pronto, tendo em conta também o que o tempo as necessidades são infinitas e que o tempo é limitado, não é? Isso é um princípio até muito liberal. Ficamos por aqui. Ok. Olha, prazer, adorei esta conversa. Muito obrigado por me teres recebido.